Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Escreva sua pergunta. E aí o casal vai ficar desafiado a responder, né, se for possível. Só não pode fazer pergunta difícil. Oi, gente, tudo bem? Prazer, eu sou Daiane. A pergunta pode ser direcionada para os dois. Pastor, o senhor falou que a submissão da esposa ao seu marido deve ser um ato de vontade, né? Um ato voluntário. Isso significa que a submissão é uma escolha? Tipo, ela pode ser ou não submissa por ser um ato voluntário? Eu queria só que o senhor esclarecesse melhor tem sobre esses dois isso. aspectos. É uma ordem de Deus. Uhum. Né? Como filhos, obedecer aos vossos pais, né? E no Senhor também. Né? Mas é uma atitude voluntária também. É porque você não pode obrigar ninguém a obedecer. Como é que eu vou obrigar minha esposa a me obedecer numa coisa a me guiar num determinado... Eu não posso obrigá-la. É só você amarrar ela na cama, né? Você vai ficar aí. Não tem como. Se ela não se dispuser a isso, a coisa não anda. É o que acontece muitas vezes em determinados lares, que não avançam por causa disso. Né? Porque é uma relação, de autoridade e submissão entre um homem e uma mulher, apesar de ser um princípio que toda a sociedade que está regendo toda a sociedade, na família, esse princípio de autoridade se baseia na disposição, na vontade. Né? Na vontade. Né? Toda mulher sabe que não é uma coisa simples, né? Então, eu acho que você quis dizer isso também, né? Não é alguma coisa que brota do coração abundantemente, é uma fonte a jorrar, submissão ao marido, né? Então, é algo que a gente precisa buscar, por isso que a gente precisa de graça para isso, né? Porque é alguma coisa que vai contra a nossa natureza, né? A nossa natureza é de seguir sozinha, né? A nossa natureza pecaminosa. Né? Então, quando ele fala que é um ato da vontade, é quando você entende que há uma ordem bíblica para isso, né? E que a gente vai se submeter a Deus em primeiro lugar. E assim ele vai nos capacitar a nos sujeitar ao nosso marido. E outra coisa também, né? Uma família cristã, ela não vive em conflito. É uma coisa que eu sempre falo, né? Eu sempre falava em casa e para os meus filhos também. Nós somos uma equipe. Nós não estamos remando em direções diferentes. Nós estamos perseguindo o mesmo alvo. Quando nós temos o mesmo princípio, o mesmo fundamento. Né? Aí a gente ia ter que falar sobre outra coisa, que era a escolha de esposa e de esposo. Né? Que você vai escolher São coisas que vão puxando, tá? Por isso que falar assim, às vezes, existem coisas que estão implícitas no texto da Escritura, quando fala sobre isso, né? Sobre, não só isso, mas, de uma maneira geral, né? Ela está sempre puxando alguma coisa. E é por isso que a Escritura vai falar que a questão do casamento misto não deve existir na igreja. É pecado. Né? Como é que você vai... É um jugo desigual, como ele fala, né? Porque o casamento a palavra conjugal vem no mesmo jugo, ou seja, a mesma canga. Né? Então, como é que vai? Começa por aí. Mas se os dois estão alinhados, não estou dizendo que não vai haver, né, diferenças, porque vai acontecer, são dois pecadores. Né? Até aquele livro, estou fazendo propaganda aqui, quando pecadores dizem sim, né? São dois pecadores. Mas é o que eu estava conversando com alguém aqui. Quando você tem um homem que teme ao Senhor, uma mulher que teme ao Senhor, entendeu? Não tem como dar errado. Tá? Por quê? Porque a vontade deles é fazer a vontade de Deus. Não é por nós, não. É pelos nossos méritos. Mas o objetivo de um homem crente e de uma mulher crente é viverem de conformidade com a palavra de Deus. Né? Então, não vai haver um conflito. Vai existir? Vai existir. Uma vez ou outra, em determinadas circunstâncias. E aí cabe à mulher ser submissa naquilo que se refere a ela e cabe ao homem liderá-la naquilo que se refere a ele. Já que estamos nisso, quando o marido não é cristão, como agir na questão da submissão? A Escritura. Vamos voltar de novo
para a palavra de Deus, né? 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. A Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao marido e deve ganhá-lo sem palavra alguma, pelo bom procedimento. Um homem descrente que tem uma mulher crente em casa, tem que olhar para ela e ver que o Evangelho transformou a vida dela. E naquilo que é justo, naquilo que compete a ela como esposa, como mãe, como companheira, ela deve ser submissa a ele. Ela deve seguir a orientação dele e ser submissa a ele. Agora, ele não pode exigir dela aquilo que seja desonroso para ela, que ofenda a sua dignidade, né? Que vá contra os seus princípios cristãos. Tá? Ele não tem essa autoridade, porque a autoridade do marido com a mulher, a autoridade do homem nunca é absoluta. Nós estamos debaixo da autoridade de Deus. Né? E aquilo que o texto de 1 Pedro 3 fala, né? Quando a mulher não tem um marido que é cristão, é através do seu testemunho, né? Sem palavra alguma, que ela pode ganhar esse marido para o Senhor. Né? Então, eu acho que a submissão a um marido que não é crente é um campo missionário. Né? Deve ser muito difícil, eu imagino, mas tem um objetivo muito claro, né? Que é ganhar o coração desse homem para o Senhor. Qual o conselho de vocês para um jovem casal? Eu vou pegar... Espera aí, vou pegar a escritura. Espera aí. Vê se eu acho. Falei com meu filho no dia do casamento dele. Cadê aqui? 4. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Eu disse para o meu filho assim, aproveite o máximo que você puder os momentos que você tem com a sua esposa. Goze de todas as delícias que um relacionamento conjugal pode dar a você. Aproveitem a vida. Os jovens só podem aproveitar a vida da maneira correta, de forma que glorifique ao Senhor e que traga prazer, o prazer que a gente sente hoje, olhar para trás e ver tudo que a gente caminhou, é quando ele anda nos caminhos do Senhor. É uma coisa que eu sempre falo para os jovens. O jovem crente tem que casar cedo. Tem que casar cedo. E logo. Porque não existe coisa melhor na vida que Deus deu, que é o caminhar de um homem com uma mulher. É fabuloso, é glorioso. Você vê, hoje eu olho para trás, eu casei com uma menina de 17 anos. Casou? 19. 19. Eu tinha 23, né? E hoje ela se tornou uma grande mulher. Nós crescemos juntos, né? Nós crescemos juntos. Isso é um tesouro que ninguém pode tirar, não tem jeito. Quando o marido ou a esposa não concorda com a disciplina bíblica dos filhos, o que fazer? Eu falei para fazer pergunta fácil. Pergunta difícil é para o pastor ali, que ele vai ficar aí, né? Ele que resolve. A gente tem que ter muita sabedoria. Né? Se o marido não é crente, né, é complicado. É mais um alerta aí para quem está casando, ou quem está pretendendo se casar, não escolher um homem que não tem os mesmos princípios de fé. Isso não é somente fora da igreja, não, dentro da igreja. A nossa confissão de fé vai dizer que é casamento misto você casar com um homem que está no meio do povo de Deus, mas notoriamente ele não age como tal. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. A disciplina é uma ordem do Senhor. Se você não disciplina o seu filho, você está, como a Escritura diz, está pecando contra Deus e contra ele. Então durma com esse barulho.
Se eu posso dar um conselho às mulheres, eu daria o conselho de você não ser turrona e não ser aquela mulher rixosa que Provérbios falam, né? Então, se você sabe que a disciplina dos filhos é uma necessidade e o seu marido não concorda com isso, ou porque ele não é crente, ou porque ele é um crente que ainda não entendeu esse princípio, então nós temos a responsabilidade, como em qualquer outra área, né, de ser auxiliadora idônea para ele, de ser bênção para ele, para que ele entenda o que Deus requer dos dois, né? Porque se a gente tomar aquela decisão de, não, eu entendi que a disciplina bíblica é importante e agora eu vou disciplinar, não quero nem saber, né? Não quero nem saber o que ele acha. Aí você põe tudo a perder, né? Então a gente tem que ter sabedoria, né? Aí, igual eu brinco com as meninas lá da igreja, deixa cair um artigo assim, de repente, na mesa do escritório dele, né? Manda um link de uma palestra de vez em quando, né? Chama para assistir, chama para conversar, ora por isso, né? Tenta ser a conselheira dele, não tenta ser a mãe dele, que está dando uma ordem para ele. Porque quanto mais a mulher fizer isso, mais o homem vai se afastar e vai detestar aquela ideia, né? Se a gente é aquela mulher chata que só a gente sabe ser quando quer uma coisa e não tem, né? Então tá nas nossas mãos também, como irmã em Cristo que nós somos dele, né? Ajudá-lo a entender o que a Bíblia fala sobre isso. Quando os dois são crentes, né, essa tarefa é mais fácil. Mas quando eles não são, mas é um princípio que é um princípio de todo relacionamento, né? Vamos conversar. A mulher foi dada ao homem como conselheira, né, como auxiliadora. E uma das tarefas desse auxílio é conselho, né, munir seus maridos de conselho. Quem conhece mais a temperatura de casa do que a mulher? Não é? Então, ela está ali dentro de casa, ela tem essa facilidade, né, ela já tem esse quê que é feminino, né? Às vezes a gente é meio sem jeito e tal, e a gente tem que chegar, e as nossas esposas têm que chegar e falar, meu filho, é assim, tal, vamos sentar, vamos conversar, você perceba que esse tipo de comportamento precisa ser corrigido e tal. Ninguém foge de uma boa conversa. Realmente ninguém foge de uma boa conversa. Eu acho que entre crentes, né, eu acho que a pergunta provavelmente deve ter vindo de alguém que tem um marido descrente. Mas se não for, né? Se for um marido crente e ele ainda não entendeu, é aquilo. Pega a palavra de Deus, conversa com ele, pede ajuda para o pastor, né, para que o pastor pastoreie a família nesse sentido, né, porque isso é um ordenamento de Deus, e isso é essencial, né, para a vida espiritual dos nossos filhos, uma boa disciplina, uma boa direção. Pastor, o senhor aconselha o homem a casar com sua melhor amiga ou com uma mulher por quem ele é atraído, platonicamente atraído? Estou vendo alguma coisa aqui, viu? Estou vendo alguma coisa aqui. Assim, vamos falar sem levar em consideração. É uma questão sine qua non. Devem ser crentes e pessoas que temem ao Senhor. A Bíblia fala que é enganosa, a beleza é enganosa e a formosura é vã, porque passam, né? Passa, eu já fui lindo, olha como é que eu estou agora. Mas eu acho que os relacionamentos eles começam, né, geralmente pela amizade. Então, o que vai ficar de uma vida conjugal, o que vai sobrar no final de uma vida conjugal de 30 não, de 50 anos de casado, de 40 anos de casado, o que vai ficar no final é a amizade. O marido e a mulher eles devem ser amigos. Isso deve começar desde cedo. Então, a pessoa precisa sondar o seu coração, né? O que ele está querendo. Eu acho que um relacionamento de amizade é não só um bom início, mas um excelente início. Porque se você tem afinidade com aquela pessoa, se você gosta de estar com aquela pessoa, se você gosta de conversar com aquela pessoa, né, provavelmente o cosmos está dizendo que essa é a mulher com quem você tem que se casar.
né? Então, às vezes, ser atraído somente pela beleza, o bom é unir as duas coisas, né? Mas, brincadeira. Mas todo bom relacionamento deve começar pela amizade, né? Pelo companheirismo. É isso que sustenta um casal, né? E assim, a gente entender que o período pré-casamento, né, é justamente um período para a gente se conhecer melhor. Às vezes você não é tão amigo daquela pessoa por falta de oportunidade, por falta de tempo, né? E entender que você precisa conhecê-lo. O período do namoro é para isso, né? Para você saber se vocês estão caminhando na mesma direção, né? O problema é que o mundo inverteu as coisas, né? No namoro a gente tem relacionamento físico, e aí no casamento é que a gente vai descobrir, uau, você pensava assim? Puxa, você, né? Como a gente conhece um casal que ela descobriu depois de casada que ele nunca queria ter filhos. Imagina, e ela doida para ter filhos, né? Então, realmente, é porque tem uma lenda aí, né, que diz que se você for casar com a sua melhor amiga, com o seu melhor amigo, né, vai quebrar o encanto, vai estragar a amizade, né? Bobagem isso, né? A amizade é um bom começo. Outra pergunta que Claro, claro, você tem que... É igual eu conversava com uma moça esses dias. Poxa, é errado, ela perguntava para mim, é errado eu não querer casar com um rapaz da minha igreja? Ele é teologicamente perfeito, ele é um bom filho, ele é aquele padrão de masculinidade bíblica. Ai, mas ele é muito chato. Eu não aguento ficar do lado dele. Lógico que não é para tu casar com ele. Ele pode ser crente à vontade, mas ele é um crente para outra varoa, né? Não é para tu, né? A gente precisa ter afinidades. É claro, você vai passar o resto da tua vida com aquela pessoa, né? Então, deve haver afinidade. E outras coisas também que você tem que olhar, né? Como as mulheres devem balancear a montanha-russa hormonal e a obediência à palavra de Deus? Esse eu não vou deixar ele nem pegar o microfone. Deixa eu... Misericórdia. Olha, a experiência própria. Nunca digam para sua esposa, pode pensar, mas pode dizer, que ela está na TPM. Nunca diga. Nunca digo. Então, a mulher tem sempre problema com isso, né? Porque ou é TPM, ou é pós-parto, depois é menopausa, né? Então, a mulher ela realmente é muito volátil com os seus sentimentos, né? A gente vai ter que aprender, às duras penas, que a obediência ao Senhor, né, sendo branda, sendo dócil, é uma questão de submissão a Deus, né? A gente não vive pelos nossos hormônios, né? A gente não vive pelas nossas emoções. É claro que tem coisas que nos desestabilizam, né? Tem mulheres que se ficam sem dormir, eu sou uma, se fico sem dormir, eu fico uma pessoa difícil de lidar, né, amor? Difícil de lidar. Então, o marido que é esperto faz tudo para a mulher dormir bem, né? Eu lembro que quando eu entrei na menopausa, lá pelo 3º mês, o Oreb falou, pelo amor de Deus, acha um médico, mulher. Acha um médico. Eu pago a consulta. Vai se tratar. Porque, realmente... Aí, depois que ela começou a se tratar e tal, né? Passou o furacão, eu falei para ela, querida, olha... Eu não estava mais aguentando, viu? Quem era você? Rapaz. Homens, não minimizem. É muito difícil, é uma luta muito grande. Porque a gente nem percebe, né? Que a gente está alterada por causa dos hormônios, né? Até a gente começar a conhecer o nosso corpo, a entender, né? Mas a gente precisa viver realmente em obediência ao Senhor. Outra pergunta. Quando a família não tem mãe... Como é que é? Filha, sem a presença. Ah, tá. Quando a família é só mãe e filha e não tem a presença masculina no lar. Mesmo quando tem mãe e menino também é difícil às vezes, né? Mas a gente sempre fala, né, querido, que o papel da igreja nesse momento é fundamental, né? Para que a mãe se aproxime de outras famílias, né? Ou se ela ficou viúva, se ela é mãe solteira ou divorciada, se aproxime de outras famílias e as outras famílias tenham a gentileza, a delicadeza de acolher essas famílias que têm só o pai ou só a mãe. Os homens da família também, né? Servindo de exemplo para o menino, né?
os tios, os primos, os irmãos, enfim. Então, essas deficiências das nossas famílias, elas podem ser minimizadas no dia a dia da igreja, né, de Cristo. Para Simone, como servir a Deus na solteirice, mesmo se o casamento não vier? Legal a pergunta, né? Paulo fala que a mulher casada, ela cuida de como agradar ao marido. E a solteira, ela cuida de como agradar ao Senhor, né? Eu sei que toda mulher quer casar. É raro ter uma mulher que é celibatária, né? Que o Senhor a separa para o celibato. Mas você não sabe quando isso vai acontecer. Você não sabe se você vai se casar. Como a Nancy Lee DeMoss, né? Que casou com 52 anos, eu acho. Na cabeça dela, talvez ela devesse pensar, bom, Deus me quis solteira a vida toda. A gente não sabe o que o Senhor está preparando para nós. Uma coisa eu te digo, aproveite a sua solteirice para servir ao Senhor. Não aproveite a sua solteirice para viajar o mundo, para galgar cargos maravilhosos na tua profissão. Você pode fazer isso, mas esse não deve ser o cerne da tua vida. Aproveita a tua solteirice para servir a igreja, para servir ao Senhor, para trabalhar para Deus e para se preparar para esse dia. E outra coisa, não case com qualquer um, não baixe o padrão só porque você já tem 30 anos ou 35 anos, né? Tenha o padrão da Escritura sempre diante dos seus olhos. Quando fala que a oração é impedida quando o marido trata a mulher com desprezo, até a oração de arrependimento é impedida? Não, né? Se é oração de arrependimento, porque até aquele momento ali ele está na hipocrisia, na cegueira, né? Então, aí, de uma certa forma, o Senhor vai despertá-lo, né? Então, nesse despertamento, o arrependimento, a confissão, né? Não é que Deus não ouça as nossas orações, né? Como se Ele fosse surdo, né? Como o próprio texto diz, né? Mas que a nossa comunhão fica rompida com Ele. Nós estamos vivendo em pecado. Então, para restaurar isso, como é que se restaura isso? Por meio da confissão de pecados. Deus não nos deixa de abençoar. Quantas vezes nós pecamos e descobrimos nosso pecado posteriormente? Na realidade, nós perdemos a comunhão com Deus, perdemos a alegria da salvação, perdemos os benefícios, porque nós nos afastamos do Senhor. É esse sentido. Muitas religiões têm evangelizado através do aumento do número de filhos, como os muçulmanos, por exemplo. Mas o que dizer do povo de Deus que não quer ter mais que 2 filhos? Então, a pregação de amanhã vai ser sobre isso, né? Também. A palavra de Deus diz que são flechas na mão do guerreiro, né? São herança, né? Eu nunca vi ninguém dizer assim, cara, morreu tua tia na França, deixou 3 castelos e 3 milhões de reais para vocês e fala, quero não, dá muito trabalho. Essa herança eu não quero não, obrigada, né? Não, você não vê isso, né? Por que com filhos é assim, né? Acaba que a gente adotou o padrão do mundo, infelizmente, né? Vendo o filho como gasto de dinheiro, impedimento à carreira, trabalho, né? Como se o casal que é mais feliz fosse aquele casal que não tivesse filhos, ou quanto menos filhos, melhor. Eu acho engraçado, nós somos assim, na realidade, meio paradoxais, né? A gente ama determinadas pessoas pelo que elas são e pelo que elas representam para nós, né? Principalmente nós crentes, né? Eu tenho pastores e amigos que foram muito preciosos para mim, né? Eles são filhos de alguém. São filhos de alguém. Nós entendermos que os nossos filhos, eles são bênção para o mundo, a maneira como a igreja cresce de forma mais saudável é de dentro para fora, ou seja, é por meio das famílias cristãs, o crescimento mais firme, mais sustentado, é o crescimento de pessoas que nascem dentro da igreja, e eles vão dar continuidade, são os nossos filhos que vão dar continuidade à igreja de Cristo. Então, se nós temos essa responsabilidade,
né? E além dessa responsabilidade, é uma coisa maravilhosa ter muitos filhos. Dá trabalho, as crianças dão trabalho, né? Dá um trabalho físico, né? Criar, leva para a escola, traz, leva para a igreja, corrige, disciplina, vai para o parque, brincar e tal. Essas coisas dão trabalho. Mas é um trabalho que você olha para trás e se você tivesse que começar tudo de novo, você começava. E outra coisa, nunca conheci nenhum casal crente na minha vida, e eu sou crente desde o dia que eu nasci, há 52 anos atrás. Nunca conheci um casal de crentes que tenha dito: me arrependi de ter tido mais 2 filhos. Mas eu conheço centenas de casais que dizem: eu me arrependi de ter tido poucos filhos e não ter tido mais. Eu me arrependi de ter parado de ter filhos. Por um motivo óbvio. Filhos são bênção de Deus, filhos são presente de Deus, né? Aí quando o povo fala para mim, né? Eu ouço muito isso. Ah, mas os tempos estão difíceis, os dias são maus. Exatamente por isso que nós devemos colocar luz nesse mundo, né? E aí eu lembro lá de Êxodo, capítulo 1, quando termina o livro de Gênesis contando que o povo hebreu ficou por lá mesmo, pelo Egito, com José, né? E depois José morreu, subiu um outro faraó, aquela geração morreu, subiu um outro faraó que não os conhecia e ficou com medo dos hebreus, porque eles eram muito numerosos, e eles mandaram que os trabalhos fossem mais pesados, mais duros, porque eles eram escravos, né? E aí o texto diz que quanto mais os egípcios os oprimiam, mais eles se multiplicavam. Então, a ideia de que ter filhos é só numa situação boa é contradita ali na palavra de Deus, né? A ideia do texto ali é bênção, né? Que Deus abençoou o seu povo com a multiplicação dos filhos, né? Então, se você quer um tempo pior do que a escravidão para ter filho, eu não conheço, né? E mesmo assim é bênção. Essa pergunta aqui vai nessa mesma linha. Como conciliar o fato dos filhos serem bênção e a ideia de aproveitar o começo do casamento sem filhos? Pois é, essa é uma ideia errada. Porque o que é aproveitar? Aproveitar é você estar tirando tudo do que aquela situação pode te dar de bom. E que coisa maravilhosa é você aproveitar o começo do casamento com o filho. Né? Essa pergunta já demonstra como a nossa mente está encharcada do conceito de que ter filhos atrapalha. Né? O pessoal lá da igreja, a nossa igreja é uma igreja que tem muitos jovens casais, né? Aí eles perguntam: pastor, qual é a melhor época do casamento para se ter filho? Aí a resposta dele é sempre: no dia seguinte ao casamento, você já está pronto. No dia do casamento. Casou, o melhor momento para se ter filho qual é? É quando você está casado. Casou? Bora para a guerra. E sigam o meu exemplo. Quanto mais cedo você começa, mais cedo você termina. Quanto mais juventude você tem para criá-los, né, mais força você tem. Eu conheço um amigo que ele diz para mim: é preciso ter boa doutrina, mas é preciso ter juventude também para criar filhos, né, porque eles demandam muito de nós. Né? Então, é sempre bênção. Como glorificar a Deus na família, mesmo vindo de uma família quebrada? Isso dá vontade até de chorar quando eu falo disso. Como é maravilhoso, né, a gente conhecer famílias que o cara vem de uma família que não conhece o Evangelho, do nada Deus vai lá e faz assim, ó, esse é meu. E a moça, né, a gente tem vários casais na nossa igreja assim, casais que nunca conheceram pai, que só tiveram mãe, casais que foram criados por outras pessoas, nunca tiveram referência de pai e mãe, e agora com o Evangelho, né, o Evangelho transforma isso, e aí a beleza de ver que dali para frente a história é diferente. Né, dali para frente. E esses são aqueles que a gente vê, né, uma paixão muito grande por obedecer ao Senhor, por fazer a vontade de Deus, para que aqueles filhos que vão vir ali venham completamente diferentes, de uma realidade completamente diferente que eles vieram. Né? Então, é voltar os nossos olhos para o Senhor. E aí fica um aviso para as mulheres mais velhas. Vocês precisam ser exemplo para essas moças que estão chegando de lares quebrados. Né? Nós, a Elizabeth Elliot, eu acho, que fala, né, mulheres mais velhas, joguem o mapa.
para as mais novas, ajudem as mais novas, né, a criar seus filhos, a serem boas esposas, porque muitas vezes elas não viram isso dentro de casa, né? Elas vêm com um conceito totalmente deturpado. Então, o papel da igreja é fundamental. Por isso que a gente precisa abrir a nossa casa. Por isso que nós, casais mais velhos, precisamos oferecer jantar para os mais novos, trazê-los para perto, né, para que no convívio ali do lar eles possam enxergar como é que você serve ao seu marido, como é que você cuida dele, como é que o marido é respeitoso com a esposa, como ele é amoroso, né? Então, é um campo muito fértil para o discipulado, mesmo que não seja um discipulado intencional, né, mas aquele discipulado do convívio. Pastor Oreb, como pai de 3 filhos homens, quais os conselhos práticos em relação à androgenia funcional, à masculinidade fragilizada e questionada pela sociedade? É o exercício disso em casa. É você exercer isso em casa. Né? Falar sobre isso é ao mesmo tempo complexo e simples. Né? Porque a maneira como você lida com seus filhos, como você lida com a sua esposa, a maneira como você vive, vai ser o reflexo disso. Eles vão olhar para você e vão ver isso. Agora, existem determinadas coisas práticas. Né? Foi você que escreveu um livro sobre isso? Um artigo. Ela escreveu um artigo sobre isso, né? Criando Meninas, e foi um estudo que nós demos, né? Criando Meninos para a Glória de Deus e Criando Meninas para a Glória de Deus. Né? Nós demos esse estudo na nossa igreja, né? E a gente mostrou de uma forma prática como você cria um homem e como você cria uma mulher. Né? Tem um livro bom que fala sobre isso, Futuros Homens, Douglas e Wilson. Né? Isso é tão, assim, há um tempo atrás, no meu tempo, assim, era tão natural, tão comum, porque você vai passar aquilo que você é. Né? O que acontece é que quando os nossos filhos estão apresentando essa androgenia funcional, e aí quando a gente fala em androgenia funcional, eles estão deixando de agir como homens, é porque eles não estão sendo ensinados em casa, ou porque eles estão recebendo informação de fora, e a informação que eles estão recebendo de fora suplanta a informação de casa. É coisas simples. Por exemplo, quando nós saímos de casa, nós tínhamos 4 filhos, né? O Lucas era o maior. E eles eram pequenininhos. Às vezes a gente ia sair e ficava 1 hora, 2 horas longe de casa, compras, fazendo assim, algumas coisas assim, que às vezes não podia levar os meninos. Lucas, você é o responsável pela casa. Ah, vocês, ajudem o seu irmão. Vocês são responsáveis pela irmã de vocês. Ah. E a gente sempre dava ordens, dava comandos a eles. Né? E determinadas responsabilidades, pequenas responsabilidades do dia a dia. Né? Por exemplo, lá em casa, minha esposa e minha filha não pegavam bolsa pesada de compras. Né? As crianças desciam, né? Eu tinha um filho que era deficiente. Falei, pode descer você também, vai ajudar aí, não tem esse negócio não. Vai pegar o peso, vai subir aí. Aí ela, cuidado com ele, né? É homem, vai ter que aprender. Bora. Deu? Não, é isso mesmo. E elas não pegavam. A Júlia ia pegar, os irmãozinhos, não, deixa que eu levo. Ah, são determinadas coisas simples, né, do nosso dia a dia, das responsabilidades. Quer ver outra coisa? Eu vou passar para você. Às vezes nós conhecíamos algumas pessoas que os filhos não saíam para comprar um pão fora de casa. Não pegavam um ônibus sozinho. Né? E, forçosamente, nós tivemos que fazer isso com os nossos filhos antes da idade, de uma idade apropriada, boa, mas por uma necessidade. E aí eu tive que ensinar eles a pegarem um ônibus da minha casa para ir para a escola. Tá? Era 1 hora depois, por causa do trânsito, da onde a gente morava, do outro lado da cidade. Então, fui treinando eles. Vou ficar atrás do ônibus, você fica de olho. Eles ficavam olhando para trás, eu me escondendo. Toca aí, na hora... Né? Ensinando. É dessa forma, você vai ensinando. Você vai passando as suas responsabilidades, a responsabilidade do homem da casa para ele. Quando você sair, cuida da sua mãe, viu? Aí, pequenininho assim, já pensava que... Não, pode deixar, pai, eu vou cuidar da mamãe. É dar a responsabilidade, é tratá-los como homem. O respeito também, né? É uma coisa que eu vejo, às vezes, nos pais. Nós tratamos os nossos filhos como, sei lá, o quê? A gente tem que ter respeito, tem que ter consideração. Uma criança pequena, uma criança de 2 anos, é uma alma, é uma em Cristo. Né? Então, é dessa forma que você deve tratá-los.
né? Deve dar responsabilidade, deve deixar que eles decidam, né, algumas coisas. Lógico que você vai ficar de olho, né, aquilo que eles podem decidir, você empurrá-los, né? Eu me lembro uma vez que eu falei para a Simone, eu fiquei assim, encantado com os meus filhos, né? Ele foi jogar bola num determinado lugar, e aí os dois mais velhos, né, o Lucas e o Israel, adolescentes, assim, acho que tinha 10, 11 anos, pré-adolescente. E aí eles foram jogar bola, entraram, eu fui levá-los num parque onde eles nunca tinham ido. Aí tinha uns garotos lá que eles não conheciam, ninguém conhecia. Daqui a pouco eu estou vendo os dois assim, dividindo o time, fazendo como ia ser e tal. Chegaram naquele momento ali, né? Vamos jogar bola, vamos. Você faz assim, você faz assim. Eu falei que cheguei em casa, tá aí, ó. É isso aí. Eles assumiram a liderança do jogo, né? Então, essas coisas são naturais. E nós devemos exercitar isso dentro de casa. Pequenas tarefas. Meu filho, o brinquedo, cata o brinquedo. Esqueci. Volta e cata. Né? É sua responsabilidade. Eu ficava brigando com o Davi, porque o Davi foi o último a sair de casa, né? A lavar a louça e tal. Aí a louça ficava lá em casa, né? Assim, às vezes Simone não estava em casa. Aí ele comia o café da manhã, saía de noite, eu também saía. Eu falei, antes de sair, vai lavar a louça. Não, pai, pode deixar, eu vou lavar. Aí chegava em casa, não estava, mexia não, deixava lá. Ainda comia e deixava prato sujo. Você esqueceu de lavar a louça, vai lavar a louça. Ai, pai, esqueci até. Vai lá, é responsabilidade sua. Não lavo, não, é responsabilidade dele. Então, esse tipo de coisa vai gerar nos nossos filhos uma responsabilidade, uma maturidade, uma masculinidade, sem esquecer que o fundamento de uma masculinidade bíblica está numa vida de piedade e santidade que a Escritura nos mostra. Então, sempre o fundamento é a palavra, ensiná-los o caminho do Senhor, ensiná-los os mandamentos do Senhor, a responsabilidade que eles têm diante de Deus. E as mães têm que tomar cuidado, porque é diferente criar filhos homens e criar meninas. É diferente. Então, cuidado, mães, para vocês não ficarem criando os seus meninos como se eles fossem meninas. Então, se você tem uma menina e ela tropeça, você vai lá, ajuda, dá beijinho no dodói. Se tem um menino, tu fala, levanta para cair de novo. Vai subir na árvore, vai se sujar, vai se ralar. Né? A gente tem mania de criar menino como se fosse cheio de menininho, cheio de mais. Aí não entende por que acontece a tal da androgenia funcional. Né? Porque a gente trata os nossos meninos como se eles fossem meninas. E não pode. Menino, como diz Douglas Wilson, meninos nascem para a guerra. E lá no exército, eles não vão ficar beijando os dodóizinhos do seu filho, não. Lá ele vai tomar cadeia, se ele cair, se machucar e não continuar. Né? Então, lembra disso, menino nasce para a guerra. Crescemos em realidade social, numa realidade social diferente. Como lidar com isso dentro do casamento? A gente pode casar com gente que tem várias realidades diferentes da gente. Realidade da idade, né? Não é pecado você casar com uma pessoa muito mais velha que você ou muito mais nova que você. Não tem nada de pecado nisso. Uma pessoa que tem muito mais dinheiro do que você ou muito menos dinheiro do que você, ou uma classe social muito superior à sua, ou vice-versa. Não tem nada de errado nisso. Eu só acho que você tem que pensar antes no que isso pode gerar e estar disposto, né, a cumprir com aquilo e a viver aquilo de maneira que, quando aparecerem as dificuldades, você vai entender. Né? Porque, realmente, são coisas que dificultam o relacionamento. Dificultam. Você não vai mentir. Né? Você imagina uma moça que nasceu em berço esplêndido, em berço de ouro. Não é verdade. Não é verdade. Mas que você era filhinha de papai, tinha tudo do bom e do melhor. Casa com duro. Aí você casa com um militar que vira pastor depois. Né? Você tem que estar disposta a viver com essas limitações, sem ficar pensando lá nas cebolas e nas carnes do Egito, né, pastor? Sem ficar pensando, poxa, lá na casa do papai eu tinha isso. Não, agora essa é a sua realidade. Né? Então, quando há um comprometimento no casamento, essas dificuldades elas vão, né, os dois vão abrindo mão e isso vai se ajeitando.
O patriarcado, eu uso essa palavra já. O patriarcado não é uma reação extremada ao feminismo? Eu vou falar isso? Tem que saber o que você quis dizer com patriarcado, né? Se patriarcado é, o homem é o líder, né? E a esposa é sua ajudadora, isso não tem nada a ver com feminismo, né? Isso já veio desde a fundação do mundo, né? Deus fez assim, né? E a sociedade, ela é patriarcal. É o pai que é o chefe, é o homem que é o líder na igreja, no Estado, é o homem, né? Então, a gente viu que esse é o princípio, né, bíblico, né? Agora, entender, né, chama patriarca, o pai Abraão, o patriarca Abraão, né, você entender o que significa isso, né, nos moldes bíblicos, o que significa essa autoridade, essa liderança, né, foi tudo que nós falamos aqui, né? Então, é isso aí, não tem por onde correr. como lidar com o marido que já conheceu a verdade da palavra e mesmo assim age com impiedade e não quer assumir e fazer o seu papel? Já respondeu, já. Essa não, né? Já. Acho que foi uma parecida com essa. Foi? Foi. Se ele é um homem que já conheceu a verdade, mas não vive essa verdade, você está casada com um ímpio, né? Mesmo que ele já tenha algum dia conhecido a verdade. Então, você vai ter que agir com ele como se você estivesse casada com um ímpio. Tem que procurar o pastor da igreja. Aí, pastor, tem que procurar. E aí o pastor vai chamar no gabinetezinho lá, vai botar ele para sentar e vamos conversar aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu recebo muitas perguntas nas minhas redes sociais de mulheres que vêm para mim falar de problemas no casamento. Essa é a primeira pergunta que eu faço. Já procurou o seu pastor? A gente precisa aprender a procurar os líderes da nossa igreja para pedir ajuda, né? E, às vezes, elas falam assim para mim, se eu procurar, vai piorar. Que piore, então. Mas vai procurar. Precisa de ajuda. A gente não pode caminhar sozinho quando a gente tem dificuldade no nosso casamento. Então, enche a agenda do pastor aí de gabinete. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.